Hoje, 19 de fevereiro, e o tema que não sai das manchetes é a fala de Lula, onde ele comete um erro, eu diria, grosseiro em todos os aspectos, seja histórico, seja político, etc. Ou seja, a fala dele, quando mistura o tema Gaza com o Holocausto, ele comete um erro, como alguns erros vêm sendo cometidos e a extrema-direita brasileira urra de satisfação. É um negócio extraordinário. Pois a extrema-direita brasileira se comporta como aves de rapina. Não tem proposta para nada, para absolutamente nada, mas quando enxerga a carne apodrecendo, eles sentam como urubus para se satisfazerem das vísceras podres, porque eles vivem de podridão. Não tem como corrigir o que Lula disse, porque ele disse e errou. E as medidas tomadas pelo Netanyahu de declará-lo persona não grata, de chamar o embaixador do Brasil em Israel e colocá-lo numa armadilha, recebendo no Museu do Holocausto. Netanyahu aproveita para fazer política a partir de um erro que um presidente da República não tem o direito de cometer. Não pode cometer e cometer. Então, a política internacional brasileira, relativamente a este caso, sofre um revés gigantesco e, em contrapartida, o governo brasileiro se obriga a chamar o embaixador brasileiro em Israel e a convocar o embaixador israelense para uma conversa com o chanceler brasileiro. Isso é uma decorrência das ações e reações próprias da política internacional. É uma pena a Assembleia da ONU, que criou o Estado de Israel e aprovou a criação do Estado palestino, foi presidida por um brasileiro, por um gaúcho, Oswaldo Aranha. E a partir de uma fala totalmente desastrada, nós assistimos o que estamos assistindo. Não dá para negar que o governo de Israel, não é o povo judeu, está cometendo o que está cometendo em Gaza. Não precisa muita coisa além de bom senso e um pouquinho de honestidade intelectual para saber que quando mandam 500 mil de pessoas para junto de outro 1 milhão de pessoas no sul de Gaza e depois começam a bombardear essas pessoas que obedeceram à ordem do Estado israelense, isso não vamos combinar. Isso é matança. E não é só o Brasil que está dizendo isso. Os Estados Unidos já pediu moderação. Netanyahu disse o que disse para o Biden. Nem sempre os aliados têm razão. As resoluções do Conselho de Segurança da ONU, o governo de Israel simplesmente dá de ombros, não observa. Mas o Lula tem se especializado em entregar pirulito para a extrema-direita brasileira. Está aí. Agora o Van Rato, um deputado aqui do Rio Grande do Sul, trabalha a hipótese de impeachment do Lula. É um negócio extraordinário. Coisa típica de ave de rapina, de gente que não tem proposta para nada a não ser lidar com pautas morais episódicas e pautas que são facilmente consumíveis pelas redes sociais, que, diga-se de passagem, Lula, pesquisa da Quest, leva de lavada, 90% critica a posição dele corretamente. Não dá para passar o pano. Não dá para fazer de conta que ele não disse o que disse. Ele disse. Isso é uma coisa.
A outra coisa são as leituras que se querem fazer a partir disso. Espero sinceramente que num país onde o ódio se transformou na motivação da grande maioria, nós não afundemos mais. Não é possível. Eu não tenho nenhuma vontade mais de falar, de vir aqui nas redes. Virou isso, lacração em cima de lacração. Isso é uma pena para um país que nem o nosso, onde todos convivemos em paz. Mas não dá para deixar de reconhecer que de um tempo para cá, determinadas intolerâncias que, vamos reconhecer, sempre andaram por aí, as religiosas, de gênero, etc, etc. Elas assumiram um protagonismo que é enojante. Mas é o que temos por aí. Este é o Brasil verdadeiro. Este somos nós, brasileiros verdadeiros. É uma pena, sabe? E o governo brasileiro, o Lula, que está fazendo um bom governo, deveria ter mais cuidados. Eu penso que a política externa brasileira é uma política errática. Eu acho que o Brasil tem, sim, condições de liderar, mas nós não podemos estar em todos os lugares. E vejam, a política é feita de tudo menos de voluntarismo. Quarta-feira agora, por exemplo, dia 21, se reúne no Rio de Janeiro o G20, cujo grupo está sob a presidência do Brasil. Ou seja, não é possível que o presidente da República, neste momento, onde poderia, inclusive, tirar do G20 uma declaração pesada contra Israel, entregue a Netanyahu, que todos sabem quem é, a bandeira que ele estava perdendo. E entregou. Na pior das hipóteses, os países que vêm, alguns vinham já com posições anunciadas de condenação à postura do Estado israelense contra a faixa de Gaza, já começam a refluir. A política, ela é mais complexa do que fígado, do que nojeiras, do que aves de rapina que se alimentam da podridão atirada pelas calçadas. Essa é a extrema-direita brasileira. Não tem proposta para nada. É a necropolítica. É assim que eles agem. É inacreditável. Aliás, vou parar de dizer inacreditável, né? Tá aí para ver. Acreditem. Nós vivemos um país com gente que se delicia com a morte. O André Mendonça vai num culto, numa igreja, como ministro do Supremo Tribunal Federal, que é, e revela uma conversa que teve com um diplomata em Israel. Mas até meus cachorros reagem a esta frase. Este é o André Mendonça. Mas bem, gente, fazia tempo que eu não passava por aqui. Mas eu confesso a vocês, a pauta está pesada, muito pesada. Tomara que um dia nós conseguimos superá-la e que o Lula não cometa esses erros, estas injustiças. Comparar o que o governo de Israel está fazendo em Gaza com o Holocausto é um grande erro histórico, político, humanitário. Espero que ele tenha discernimento para saber lidar com esta questão. Ela está chegando num ponto bem grave. Bem grave. Vamos lá. Ele tem habilidades. Vamos ver o que vem por aí. Tá bem? Falei no dia 19 de fevereiro.